Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de oficina de oração. E aí nessa oficina a gente vai começar no dia de hoje a leitura desse livro que é o Terço da Libertação. E aí, para início de conversa, a libertação que fala aqui é uma libertação espiritual, no ritmo das conexões que a gente faz com as formas de interpretar a vida. Todas essas associações de valores fazem com que a gente interprete o mundo ao nosso redor de uma forma particular. E essa particularidade às vezes desencontra com a forma predileta dos meios. E isso faz com que nós nos prendamos às coisas que às vezes vão nos prejudicar. E aí a libertação ela tem a libertar prisões dessas, né? Prisões de coisas que ocorreram e buscam desocorrer dos nossos nós, dos nossos elos cognitivos, de fazer essa revalorização. Ou seja, a gente vai desater nossos vínculos emocionais de coisas que já aconteceram e que nos prejudicam. Logo a gente vai ficar mais livre. E aí o livro ele começa com 6 testemunhos. Eu vou pular a parte de testemunhos porque pode ser que venha num outro momento a gente lê esse testemunho. E aí eu vou passar para a introdução. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jó 8, versículo 36. É com muita alegria que queremos partilhar com você uma experiência poderosíssima que o Senhor está realizando em nosso meio através de Terço da Libertação. Esse terço é baseado na palavra de Deus e deve ser rezado com fé para glorificar o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pedir-lhe cura, salvação e libertação. Podemos orar o terço da libertação intercedendo por aqueles que o Senhor colocar em nosso coração. Devemos, porém, fazê-lo primeiro por nós mesmos para que sejamos purificados no sangue de Jesus através da oração. Jesus, tem piedade de mim. Somente assim seremos canais abertos à graça de Deus. O terço da libertação deve ser rezado por uma intenção de cada vez: conversão, casamento, família, saúde, trabalho, parentes, amigos, inimigos que não devam existir, e etc. Cada intenção deve corresponder a um terço quando feito com coração e com fé no poder libertador e curador da palavra de Deus e do nome de Jesus. Essa intercessão tocará o coração de nosso Deus porque ela é realizada em nome de Jesus e de acordo com a palavra de Deus. O efeito dela se fará sentir rápido e poderosamente. A oração do Terço da Libertação dura aproximadamente 8 minutos. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere.
não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Por isso vos digo, tudo que pedires na oração, crede que tendes recebido e ser-vos-á dado. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Atenção! A oração do terço da libertação não exclui absolutamente a maravilhosa devoção ao Rosário da Nossa Senhora. Terço da libertação. O terço da libertação inicia-se com o credo e termina com a oração da Salve Rainha. Em cada conto do Pai Nosso, nós vamos proclamar a palavra de Deus. Se, portanto, Filho Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente salvos, livres. Se, por exemplo, estiver orando por mim mesmo, direi em cada conto do Pai Nosso: se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Se estiver orando pela minha família, direi: se Jesus libertar a minha família será verdadeiramente livre. E a palavra de Deus que está sendo proclamada. Em cada conta das Ave Marias oramos: Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Orar em cada conta das Ave Marias. Se você estiver orando por sua família, deverá rezar em cada conta das Ave Marias: Jesus tem piedade de mim, minha família, Jesus cura minha família, Jesus salva minha família, Jesus liberta minha família. E em cada conta do Pai Nosso: se Jesus libertar a minha família será verdadeiramente livre. Se estiver orando por uma pessoa, por exemplo, o José, você irá fazer assim: em cada conto do Pai Nosso, se Jesus libertar o José deverá verdadeiramente ser livre. E em cada conta das Ave Marias, subsequentemente. Depois de rezar o texto da libertação completo, agradeça a Jesus pelas bênçãos que Ele está derramando sobre você e sobre aqueles por quem você está intercedendo. Fácil, não? Você verá ao final do texto da libertação os efeitos da graça de Deus em você mesmo, na sua família ou na vida das pessoas por quem você estiver intercedendo. O Pai Celestial liberará a cura e a salvação e a libertação. A intenção que você colocar, Jesus irá ouvir. Tenha certeza de que o Senhor Jesus ouvirá o seu clamor e atenderá aos seus pedidos, porque a Bíblia diz que a palavra não volta a Deus sem produzir o seu fruto. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Quando você proclama a palavra do Senhor com fé e arrependimento dos seus pecados através da oração: Jesus tem piedade de mim, certamente uma vitória muito grande de Jesus, do seu sangue redentor e da sua palavra se manifestará na sua vida e na vida daqueles por quem você estiver orando. Jesus vivo o estará curando, salvando e libertando. Nós cremos verdadeiramente nisso porque Deus é fiel no cumprimento da sua promessa. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Cremos também porque temos experimentado em nossa própria vida os efeitos maravilhosos da oração do terço da libertação, além das centenas de testemunhos que nos chegam diariamente desde o momento em que começamos a divulgá-la pelo programa da rádio Jesus Te Ama, pelos ministérios da comunidade de aliança Jesus Te Ama e pelo programa de televisão Rabone e Você, da Rede Vida. Oremos. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos ainda em Teu nome a Deus Pai que Ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a Tua palavra com muita fé e confiança através do terço da libertação. Pedimos, Jesus, que o Teu poder se manifeste em nossa vida e que Tu realizes milagres e prodígios através desse poderoso exíssima oração de fé que nada mais é do que a proclamação da Tua palavra. Amém, aleluia.
Nosso coração já começa a se encher de alegria e de paz, não é verdade? Se você quiser conhecer o texto que usamos para proclamar nas contas pequenas correspondentes às Ave-Marias, abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, piedade de mim. Marcos, capítulo 10, versículo 47. Disse o cego, Bartimeu, Jesus, quando ouviu essa oração, parou. Creia firmemente que quando você fizer esta oração com toda a confiança, Jesus tem piedade de mim, Jesus parará também. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47. Jesus parou, ele também vai parar a fim de atender você, como fez o cego Bartimeu. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Assim como Jesus parou ao ouvir a oração, Jesus tem piedade de mim e perguntou ao cego Bartimeu: que queres que te faça? E o cego respondeu: que eu veja. Jesus, ao ouvir a tua oração, Jesus tem piedade de mim, parará ali e lhe perguntar: que queres que eu te faça? E você responderá com toda a fé: Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. Lucas, capítulo 18, versículos 42. Se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e elas vos obedecerá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Por isso vos digo: tudo o que pedires na oração, crede que a tendes recebido e ser-vos-á dado. Jesus atendeu o pedido do cego Bartimeu, do leproso, do centurião que tinha um servo paralítico, e atenderá também o seu. Seja-te feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Você entende agora o poder que há na oração do texto da libertação? É o poder da palavra de Deus em ação. Como já afirmamos na oração desse terço, nós estamos proclamando a palavra de Deus e nossa fé e confiança em que ela se cumprirá em nossa vida. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Deus tem compaixão de mim, Deus tem piedade de mim. Essa é a oração mais repetida na Bíblia e é a que move a mão de Deus em nosso favor. Outro texto da Bíblia que reforça o texto da libertação é o do publicano e do fariseu. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador.
Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Quando rezamos, Jesus tem piedade de mim com fé e pedindo perdão dos nossos pecados, nós ou a pessoa por quem estamos orando, somos levados no sangue de Jesus. Somos lavados. Você não acha? Queremos insistir que há um poder muito grande na oração do terço da libertação. Quando você estiver orando esse terço, proclamará 205 vezes o nome de Jesus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai, e tudo o que pedires ao Pai em meu nome vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedires em meu nome vou-lo farei. Em verdade vos digo, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Jó capítulo 14, versículo 12 e 14, e Jó capítulo 16, versículos 23b a 24. Experimente rezar ainda hoje o terço da libertação para ser cada vez mais curado, salvo e liberto. E não somente você, mas também todo aquele por que você interceder através dessa oração. Lembre-se de que cada intenção corresponde a um terço da libertação. Bom, isso é a introdução do livro. E aí, agora a gente vai rezar o texto da libertação, colocando nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advinde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos anjos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. 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 Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me.
Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. 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 Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. 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 Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos ainda em Teu nome a Deus Pai, que Ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a Tua palavra com muita fé e confiança através do terço da libertação.
Pedimos, Jesus, que o teu poder se manifeste em nossa vida e que tu realizes milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da tua palavra. Amém. Aleluia. Bom, então é isso aí. A gente rezou o texto da libertação e nessa libertação a gente tem essa repercussão na nossa mente de palavras poderosas e saudáveis, no sentido da destituição de alguma trama que foi instituída pela obra do homem, pelos desconvertimentos e convencimentos do homem de se impor e posicionar-se frente ao dominar terras e matérias. E dentro dessas precisões, as nossas necessidades se tornaram desafios de várias proporções. Alguns dizem que esse desafio ele é o mesmo para cada um. Eu acredito que a sustentabilidade ela parte da mesma menção de consequência de ser vivo para cada um. E aí nessa menção a gente tem as partições de referenciar esse equilíbrio, de manter esse cuidado de ser vivo e de reimplantar-se nas nossas relações na natureza. Porém, nessa orquestra de organização, de dominar as terras e os materiais para convertê-los em valores de pessoalização humana, ou seja, de informação e crescimento desses homens, as partições elas desvelam muito aquilo que o homem tem mais em comum, a capacidade de aprendizado. Isso é comum porque o aprendizado está na repercussão de uma relação material. E toda relação material ela é dependente de uma matéria. E aí, se a gente não tem a matéria e não tem como escalar essa matéria, a gente desapega essa dependência e procura uma outra dependência. Porém, nessa procura, muitas das vezes a gente é traumatizado. E esses traumas revelam uma implosão dos nossos circuitos de gostar, de relacionar, de relaxar sobre uma relação, de confiar na relação. Logo, a desconfiança gera uma apreensão muito grande nas coisas, descontrações materiais. Porque nessas descontrações materiais a gente se aperfeiçoa e cuida dessas vibrações que nos intimidam no meio do ambiente. Protestando contra isso e pedindo a força do poderoso Filho de Deus, a gente tende a balançar as sinapses a ponto de destelar todas as fibras que desroerem a coerência de nossas vontades de relacionar com o meio. E roendo essas fibras, né, a gente vai se tornando livre para poder destremer a natureza e as relações com o meio. Mas a gente também precisa de pedir um meio no qual nos pode receber sobre as nossas capacitâncias e as nossas vontades de nos capacitar em função da ecodinâmica que resiste em função dessas práticas. Eu sei porque a dificuldade está em estabelecer na órbita do convencimento gerado, né? A ingerabilidade generária
dos conceitos de desimpulsionar dessa apreensão da dinâmica, um modelo dinâmico de sustentabilidade desintuitiva, numa função de revelar uma melhor qualidade de vida frente a todo o ambiente, distrai muitas perguntas de inclusão. Ou seja, será que eu estou fazendo certo? Será que nós estamos fazendo certo? Nessas academias, nessas religiões, nessas personalizações de protestar contra a natureza dos seres e contra a nossa própria natureza, fica aí questões a serem respondidas. Porém, a gente sabe que nenhuma questão ela tem uma resposta e nenhuma questão ela é respondida no sentido eterno. Porque todos os conceitos que o ser humano diz conhecer são resoluções humanas. E a gente, dentro dos limites associativos, a gente tende a confiar que sempre existe poderes superiores. Logo, existe uma insustentabilidade no coeficiente do homem acreditar por natureza, por sequelas do medo que existe no ser vivo. E esse medo ele sempre desatende, e é necessário que ele se atenda, que sempre pode ter um poder superior ou uma resposta que responda melhor aquilo que o emprego da dúvida. E essa ganância de desimpulso para poder relaxar cada vez mais ou se sentir integral nesse meio ambiente, nessa sequência de ecos, é a busca pela conexão, que às vezes desconhece a conexão para conhecer o alto medo e se ordenar por esse alto medo, se enterrando e inteirando-se consequentemente nas funções que dizem sobre os instantes de temer. Vejam só, o trabalho, o relógio, as organizações, tudo pronto e pré-preparado para poder ser feito. Tudo isso desenterra em nós a nossa capacitância de superar esse medo, porque a gente enterra esse medo e vive soterrado nele paisagisticamente, ou seja, programadamente. Então a gente já sabe que o medo está chegando, mas um antimedo está ali, como um fármaco, como um remédio. A minha pressão está subindo, mas eu sei que quando eu for fazer ali vai descer. Entendeu? Então tem um programa pré-programado. E aí a gente fica sempre se perguntando sobre essa sequência, se a gente realmente está no caminho certo para o bem de todos e até mesmo para o nosso bem, se é isso que nos faz bem. E aí essa é a dúvida do homem, essa é a natureza. E aí essa oração ela tende à proposta de desordenar fibras que quanticamente se instalarem sobre processos de lesões, processos de queixas sobre nós, processos traumáticos. E aí, dissolvendo essas fibras nesses processos, nesses traumas, esses locais conseguem entrar no ritmo muito mais fácil e receberem o poder da graça de Deus. E é isso que a gente espera com isso, né? Então fiquem em paz, um abraço para vocês e até a próxima oficina de oração. Fui!